Bem-vindas ao módulo 7, aula 2, e vamos continuar falando sobre procrastinação, como evitar a procrastinação, passos para evitar a procrastinação e entrar em ação, as 3 atitudes, as 3 ações que você vai fazer em cada área da sua vida que você priorizou, que podem ser 3, 2 ou 1. Então, vamos lá? Como a gente já falou, a autorresponsabilidade. Se você for autorresponsável, você não vai colocar a culpa em ninguém, e nem você mesmo. Você errou, você se perdoa e continua. Volta para a tarefa, volta para a ação, você vai pegar lá a ação que você desenvolver. Eu dou a dica de colocar num lugar assim nítido, para que você possa todo dia, durante aquela semana, estar olhando para essa tarefa, para que você realmente consiga realizá-la. E se for necessário, você pode colocar ainda em subtarefas. Se for algo mais difícil, você pode realmente estar ainda dividindo a tarefa, tá bom? E às vezes a primeira tarefa é pensar sobre isso. Então, você já escreveu aí, então amanhã você vai pensar melhor. Hoje, de repente, você teve uma ideia, aí amanhã você vai continuar pensando sobre isso. Uma ação é você colocar um horário determinado na sua agenda para continuar gerando outras ações. Então, você precisa ali fechar, bloquear ali na sua agenda um horário para pensar sobre isso. Mas, pelo menos, a primeira ação, o ideal que sejam 3, que você já tenha colocado aí na sua agenda, que você já esteja fazendo. Então, primeiro a dica é a da autorresponsabilidade. Você precisa abrir mão do prazer imediato para algo que você deseja realizar, estar realizado em uma semana, né? Então, a gente basta de ser criança. Criança que não tem responsabilidade. Você é uma pessoa responsável. Então, a pessoa que não consegue ser autorresponsável, ela tem uma inabilidade emocional. Então, você precisa realmente pensar sobre isso e conseguir ser autorresponsável. Então, vamos lá, vamos pegar firme, vamos pegar pesado. Você precisa realmente sair desse vício emocional de procrastinar. Você precisa encontrar a raiz da procrastinação. E encontrando, não é ficar paralisado, eu encontrei a raiz. É você pensar, não, eu já passei por isso, eu já estou enfrentando esse medo, essa situação, essa insegurança. Isso é passado. Antes eu não tinha talvez condições emocionais, espirituais, físicos, porque muitas vezes a gente é criança e quando a gente é criança, o nosso cognitivo ele não está formado. Só que agora você é totalmente, plenamente capaz de resolver todas as situações pendentes da sua vida. Então, que você receba realmente a libertação de Deus e eu profetizo na sua vida e que você receba que você é responsável, você é autorresponsável. Não importa se alguém disse ao contrário, até mesmo você. Creia que você é capaz de realizar tudo aquilo que Deus tem para você, tudo aquilo que você deseja, os seus sonhos. Você é capaz. Esse é o primeiro. Então vamos ao segundo. O segundo passo é saia da mentira. Mas Larissa, eu não minto. Eu não tenho essa... Pode até ser, Larissa, que no passado eu já tenha muito mentido em relação a alguma coisa da minha vida. Mas isso não é mais característica minha, não. Aí a minha pergunta é, será? Você precisa realmente sondar a si mesmo. E o que eu quero dizer com mentira? Você precisa separar suas obras daquilo que é ouro, daquilo que é prata, daquilo que é palha, daquilo que é feno. Talvez você não esteja mentindo, mas a gente tem que focar a nossa vida no ouro. Abra mão daquilo na sua vida que é palha. Feno, então, realmente, para abrir mão mesmo, já há muito tempo, já deveria ter aberto mão. Então, assim,
o que você realmente deseja para os próximos dias, próximos meses, próximos anos da sua vida. Então, de repente, tem alguma coisa aí na sua vida que você já tem que abrir mão, já deveria ter aberto mão há muito tempo. Então, é disso que eu estou falando. Pode ser que seja algo mentiroso, mas pode ser que não. Pode ser algo enganoso. Então, assim, você tem que tirar todo engano, toda mentira, tudo aquilo que não é. Porque tudo que não é verdade é uma mentira, né? Então, assim, não existe meio termo. Às vezes a gente tenta dar tipo, botar um sol, a peneira, dar uma peneirada ali, botar a peneira no sol. Não, mas o sol tá brilhando, ele tá te mostrando ali, o sol da justiça, que é Deus, que é Jesus. Tá te mostrando ali o que já tá ruim há muito tempo, que você já deveria ter retirado da sua vida. O que você exagera às vezes? O que você fala de forma exagerada? O que você aumenta um pouco? Então, pode ser que é algo velho, que você ainda tá ali se apegada a algo velho e Deus está te falando, chamando para o novo. Então, assim, tudo que é velho, pode ser que isso comece a feder. E pode ser que nem esteja fedido, mas você está tão apegado ao velho que Deus está te chamando para o novo e você ainda está apegado ao velho. E quando a gente se apega a algo velho, você ali também está se enganando. Está mentindo para si mesmo. Qual a mentira que você está falando para si mesmo? Que mentira que você tem contado para você mesmo? E tudo isso, querido, gera um peso, né? Quando a gente não está vivendo assim um propósito de Deus na nossa vida, não está vivendo o ouro, talvez a prata, porque a prata talvez é um momento de transição. Você quer algo melhor na sua vida, mas nesse momento não é possível. Você precisa transicionar. O que na sua vida você precisa transicionar? É a sua carreira? É a sua profissão? É alguma coisa na sua família? É algumas coisas assim que você precisa depender menos financeiramente, emocionalmente dos seus pais? Ou de alguma situação que você ficou preso financeiramente, preso emocionalmente? O que você precisa ali estar transicionando? Entendeu? O que na sua vida já não dá mais? Nem você se suporta, nem você aguenta mais. O que não faz mais sentido? Então tudo isso, toda essa mentira, que eu vou botar assim no pacote da mentira, tá te prejudicando. Porque tá escrito na palavra de Deus que o fardo é leve e suave. Se não está sendo leve e não está sendo suave, é porque tem alguma coisa ali que não era para estar. E tudo aquilo que não era para estar já é uma mentira, né? Então fale, mostre para você mesmo onde você realmente está. Você precisa tirar todo engano. De repente você acha que está no 8 na sua vida aí, em alguma área. Mas, poxa, se você parar para refletir e analisar, é bem capaz de ter no 5. Então, assim, seja realista. Não se cobre demais também não, porque tem pessoas também que elas não conseguem enxergar a sua própria vida. Então, às vezes a vida dela tá até no 8 e ela também, está 5 a minha vida. Então você precisa realmente ter tem que ter o olhar de Deus, né? Você não pode ser crítico, perfeccionista demais e nem de menos. Então você precisa realmente tirar todo o engano, todo achismo, toda a capa de orgulho, abrir mão de títulos. Alguns você tem que deixar ele de lado aqui, para Deus brilhar mais a luz dele em você. E outros você tem que realmente jogar fora, porque não serve mais. Não serve mais algum título, alguma coisa que você se achava. Mas aquilo já não faz mais sentido. Então você precisa abrir mão de tudo que está pesado. Tudo que você fala que é, mas lá no fundo talvez não seja. Reveja a sua roda, peça o Espírito Santo para te mostrar se há algo ali oculto em alguma área da sua vida. Faz, assim, dá uma outra volta ali na sua vida. Pode marcar essa ação aí para amanhã, de repente no TSD, no tempo sozinho com Deus. Então, não tem como chegar no lugar desejado se você não sabe onde você está. Se você está meio perdido. Se você se sente às vezes meio perdido, é porque tem coisa ali que você está se apegando que é mentira, que não é mais verdade na sua vida. E quando isso acontece, gera confusão, porque
Por que gera confusão? Porque, na verdade, você não sabe onde está e nem sabe para onde quer ir. Porque imagina que você tem vários títulos. Aí você não sabe a que título você serve. Se é o título do trabalho, se é o título da igreja, se é o título na sua família que você tem, se é o título que você inventou para você mesmo. Porque muitas vezes a gente vende para as pessoas, né? Não que você venda de fato, mas você mostra para a pessoa aquilo que você não é. Então você tem que estar tão preocupado com a sua autoimagem que você não pode ser você mesmo, porque imagina que a partir de agora você fale toda a verdade. O que vai acontecer? Né? Então, assim, tenha coragem, né? Tenha coragem, tenha humildade, tenha verdade. São essas 3 palavras que vão trazer uma super leveza para você. Pode ser difícil, porque realmente reconhecer que que você estava enganado, porque muitas vezes, né? A própria palavra de Deus fala, sonda-te a ti mesmo. Então, muitas vezes eu também sondo a mim mesmo e vejo, caramba, ainda tem isso aqui na minha vida, não acredito. Dá uma tristeza, mas é uma tristeza que lá na frente vai gerar valor. O que você tem que abrir mão hoje para dar valor amanhã? Ser gerar valor, né? Geração de valor. A gente precisa estar numa geração de valor. E a gente tá, porque tem tido pérolas preciosas nas redes sociais, para quem tá ligado, tá pegando as pedras preciosas, tá se tornando uma, com a graça de Deus, né? Então, você precisa tirar da sua vida tudo que tá pesando. Porque o que tá pesando gera confusão. E quando a gente tá confuso, a gente não sabe as decisões que deve tomar. Então, às vezes você tá aí, poxa, Larissa, você falou de ação, eu não tô conseguindo, eu tenho muita dificuldade de ter clareza de qual ação eu devo tomar. Então, querido, então de repente você tá em alguma área da sua vida, você tá enganado, você precisa realmente tirar todo engano, e talvez você precise voltar lá pra sua roda e escolher outras prioridades, outra área da sua vida. Talvez você esteja focando na área errada. Se você pensa e não consegue ter ação, talvez é isso. Pare para refletir sobre isso. Tenha clareza com o que de fato você e Deus desejam para você. Então, assim, vai lá no seu TSD, no seu relacionamento com Deus, no seu sozinho com Deus, e pergunte para Ele, que área, Deus, eu devo focar nesse momento? É uma área? São 2? São 3? Faça perguntas para Deus e aguarde as respostas, né? Porque nem sempre a resposta é instantânea e automática. Na maioria das vezes não é. Só que até Deus responder, vá agindo, vá fazendo a sua parte. Porque Deus também só responde, a resposta de Deus a maioria das vezes é sim ou não. Então, às vezes a gente dá um passo, aí Deus fala sim, aí dá outro passo, Deus fala sim. Aí quando você dá um passo errado, Deus fala não. Então, assim, dê o seu passo. Faça aquela tarefa. Aí Deus vai falar, olha, parabéns, você agiu corretamente, só tem que ajustar mais para a direita ou mais para a esquerda. Então é assim que Deus fala através das nossas ações. Principalmente, não que Deus não fale de outras formas, né? Então já falamos do 2. Primeiro é autorresponsabilidade. Segundo é falar a verdade, viver a verdade, sair de toda mentira. E a terceira é foco. É foco, planejamento, foco. Foco, primeiro é o foco. O foco é o quê? São os princípios, prioridade. Você precisa viver por princípios e por prioridades, né? Quais são os seus princípios? Aí você, pensando nos seus princípios, você vai escolher quais são as suas prioridades. E escolhendo quais são as suas prioridades na vida, você vai pensar assim, bom, será que realmente são essas áreas aqui que eu deveria estar dando foco? Porque a gente tem que fazer tudo assim. Primeiro a gente dá uma visão geral da nossa vida, aí a gente foca. Aí depois a gente vê de novo de forma geral, aí depois a gente foca. Então, assim, e nisso a gente vai melhorando ali quais são os nossos objetivos,
quais são as nossas metas, né? Então é desse jeito, você vê o macro, depois vê o micro, aí você volta para o macro e ajusta o micro. Então é mais ou menos isso, é ajustando o foco. Então pode ser que você tenha escolhido aí 3 áreas, 2 áreas, 1 área, e agora, quando eu tô aqui falando para você, você percebe assim, caramba, Larissa, agora eu consegui realmente entender que não é essa área que eu tinha que estar focando. Aí você vai, porque você falou sobre prioridade, e agora me veio algo aqui que é mais prioridade do que aquilo que eu tinha achado. Então você está vivendo uma verdade maior, você está vendo assim, caramba, isso aqui é mais importante. Isso aqui tem mais valor para mim. Eu acredito, eu creio, a minha crença é... Os princípios têm muito a ver com as crenças. Então a gente precisa que as nossas crenças, os nossos valores, que aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha mais importante, esteja alinhado, ajustado dentro da palavra de Deus e dentro daquilo que a gente é o que a gente já estudou, a nossa identidade, o que a gente é e a nossa essência, é o que a palavra diz a nosso respeito e aquilo que é único em nós. Então você vai ali ajustando a prioridade, vendo quais são seus valores, vendo quais são suas crenças, e você consegue ter esse insight que é uma revelação de Deus, né? É uma iluminação. Caramba, é isso que eu tenho que fazer. Quando vier esse insight, você pega um lápis, pega uma caneta e anota no papel. Porque pode ser que agora aqui na aula não venha, mas de repente você tá lá lavando a louça, num momento assim mais... ou um momento leve, assim, né? Porque eu creio que Deus fala muito quando a gente também tá bem, tá relaxando. Quando a gente, assim entrega, sabe? Agora eu vou descansar um pouco. Então, por isso que é importante a gente estar no descanso também, muitas vezes, porque ali vem... Você tira as suas defesas pessoais, você tira a sua preocupação, a sua ansiedade, até a sua depressão também, aquela coisa do passado, não sei o quê. Então, assim, quando você fica leve, aí, caraca, agora Deus fala do céu, graças a Deus, que agora eu vou conseguir falar com ela. Graças a Deus. Aí Deus fala. Mas aí você escreve, porque se você não escrever, é bem capaz de você esquecer. E por quê? Porque o seu inconsciente é bem capaz de ele não querer saber. Porque o inconsciente, o nosso subconsciente, ele não quer mudar, ele odeia a mudança. Ele quer ficar quietinho na dele, o que eu poderia falar que é a nossa carne, né? É o homem carnal. É a nossa raiz aí do pecado, talvez. É algo que não quer mudar. Então, você precisa aproveitar esses insights e escrever. E depois refletir sobre eles, gerar ações, pensar qual é a área da sua vida que você vai botar foco. Tá bom? Além do foco, você precisa fazer o planejamento. E mais uma vez esse vídeo está longo e eu vou fazer o vídeo 3 sobre esse assunto. Tchau, tchau!